Estamos de volta com Top Saúde aqui na TV Centro-Sul da Fundação Dom Alfredo Schaffler. Vamos dar continuidade à nossa série sobre autismo. Hoje quem nos faz companhia é a doutora Cristina Menezes. Ela vai estar conosco aqui remotamente, mas trazendo informações valiosas. Ela que é mestre em educação, que é psicopedagoga, psicóloga, também especialista em aba para autismo, com certeza tem muito a agregar aqui na nossa série e trazer informações valiosas sobre o autismo que, como falei, precisa ser quebrado muitos tabus e também conhecermos muitas coisas necessárias. Bom dia, doutora Cristina, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Juliane, bom dia a todos. Eu que sou grata pelo convite. Gostaria imensamente aqui de agradecer a oportunidade, sempre que o espaço ele é destinado para que a gente possa, né, minimamente aqui tecer algumas orientações, falar sobre autismo, sempre esse espaço é muito valioso, é muito bem-vindo. Obrigada. Eu que agradeço, né? Foi de última hora, mas eu acredito que as coisas vêm no momento certo. Eu precisava justamente de você aqui hoje conosco, que você me apareceu para trazer essas informações que, de fato, são bastante necessárias. Doutora, vamos começar falando sobre com quantos anos é possível ter um diagnóstico mais preciso sobre o autismo. Juliana, assim, é muito difícil falar dessa questão dos anos, né? Em que anos mais precisamente? Mas é importante a gente enfatizar de quanto mais cedo essa possibilidade do diagnóstico, melhor para o desenvolvimento da criança. Então, assim, não há uma idade certa, mas hoje já é possível o diagnóstico de autismo desde muito cedo, né? 1 ano, cerca até aí por volta de 2 anos de idade, a gente já tem, aí, em alguns casos, né, a possibilidade desse diagnóstico já ser evidenciado. Então, quanto mais cedo a criança puder ser avaliada, ser investigada, melhor. Doutora, e quais as principais características que a gente pode identificar de uma criança com autismo, com TEA, no caso, né, que abrange muitas outras, no caso, o espectro autista abrange muitas outras questões que não só referente ao autismo. Com quantos anos, quais as principais características a gente pode perceber e ligar a anteninha? Olha, aí talvez tenha algo mais. Pois é. Hoje a gente escuta muito falar que, assim, parece que estão nascendo mais crianças com autismo, né? E aí, o que eu coloco aqui para que a gente possa pensar é que boa parte dos profissionais tem se especializado muito mais sobre as causas, não as causas, porque as causas não são evidentes, né? Mas os aspectos que compreendem o autismo. Então, atualmente, atrasos de fala, atrasos nos marcos de desenvolvimento, eu acredito que outros especialistas já possam ter passado por aqui e ter evidenciado muito isso, né? Então, se você percebe, muitas vezes, assim, é muito comum as famílias chegarem. Olha, meu filho tem 4 anos e ele não tem conseguido falar muito. Ou então, meu filho, para pedir alguma coisa, ele só chora, ele chora muito. Em relação ao sono, meu filho não dorme bem, minha filha não consegue dormir bem. Quando ele vai brincar com algumas crianças, parece que assim que as crianças não estão ali presentes ao lado dele. Então, assim, claro que a gente hoje conta com um suporte maior, né, a partir do DSM-5, que desde 2013 esse diagnóstico, digamos assim, ele vem sendo referenciado por esse manual de transtornos mentais. E aí, diante dessas possibilidades, os critérios que vão sendo avaliados dentro do DSM, que são déficits inerentes à comunicação social e a padrões repetitivos de interesses, de atividades. Então, dentro de cada critério, tem uma série de itens a serem elencados. Mas, assim, essa questão de que nem toda criança que apresenta, por exemplo, algumas características
de isolamento, de fala tardia, de linguagem tardia, elas podem estar aí dentro do espectro, né? Até porque, assim, o próprio nome já diz, espectro é como se a gente tivesse ali uma paleta de cores, e cores muito próximas umas das outras, ou seja, a gente tem critérios macro, mas nenhuma pessoa com autismo ela vai ser igual à outra, nenhuma criança vai apresentar o autismo igual a outra criança. Então, por isso, assim, realmente a importância de uma avaliação especializada e precoce. Doutora, e por que a intervenção precoce é tão importante, no caso desse diagnóstico, no desenvolvimento dessa criança? Olha, Juliana, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Vamos pensar aqui primeiro pelas janelas de oportunidade que essas crianças, quanto mais cedo, quanto mais a intervenção chegar precocemente para essas crianças, mais hoje se discute muito essa ideia das janelas de oportunidade. Então, você imagina uma criança que às vezes ela vai ter um diagnóstico mais tardio, quanto tempo de intervenção ou quanto salto no desenvolvimento dela poderia ter sido acentuado se realmente isso tivesse lá atrás, né, na primeira infância, porque a gente sabe que, assim, são nos primeiros anos, é na primeira infância. Tem uma coisinha chamada, né, de neuroplasticidade cerebral, que é essa capacidade do nosso sistema nervoso, especialmente o nosso sistema nervoso, mudar, se adaptar, se reorganizar, né? Então, assim, quanto mais cedo essa intervenção, melhores as possibilidades, né? Dessa criança desenvolver-se com maior autonomia, né? Com maior possibilidade, com chances dessas lacunas, dos déficits de muitas habilidades que, às vezes, numa avaliação é capaz de se observar, déficit em inúmeras habilidades que a criança vem trazendo, diante desses critérios, né, que o DSM coloca, principalmente aí déficits de comunicação social. Um exemplo disso, por exemplo, é a própria reciprocidade socioemocional. O que é isso, né? Então, se você percebe se lá o bebezinho, por volta de 6, 8 meses, aí ele já não está conseguindo trocar, aquele sorrisinho social que é muito típico, né? As crianças aí por volta de um aninho e meio, elas já são capazes de trazer no seu repertório verbal algumas palavras, já chama por algumas pessoas, já pede, aponta, né, alguns objetos. Então, assim, essa questão da reciprocidade social, especialmente dentro desse critério que o DSM chama a atenção, que é o critério de comunicação, é muito importante, além da partilha de interesse. Então, assim, sempre é importante, né, que as famílias, e que eu sempre digo, as famílias, elas não têm a obrigação de conhecer, como nós profissionais, os marcos do desenvolvimento infantil. Mas isso é uma coisa importante, né? Porque as crianças não é para que a gente possa estar comparando literalmente uma criança a outra, mas assim, existem alguns sinais de alerta, chamados red flags, né? Então, se acendeu aquele sinalzinho vermelho, normalmente a escola, ela desempenha um papel crucial, assim, nesse momento da intervenção, porque boa parte das crianças, quando chegam na escola, a partir do olhar, né, da professora, ali da interação com outros colegas, como é que está essa habilidade de comunicação, e aí, assim, muitas vezes é a escola, é o professor que traz um pouco desses sinais de alerta, quando não alguns outros profissionais, né? Então, assim, sempre dessa importância da gente poder ter como referencial os marcos de desenvolvimento infantil. E o que são esses marcos? Aquilo que é esperado para determinado momento, para determinada faixa etária ali de uma criança. Então, é muito comum a gente até mesmo escutar de profissionais da área da saúde, mas é o tempo dele, vamos. Então, desconfiômetro aceso é importante
né, investigar. Vamos continuar de onde paramos, né? Sobre a importância desse tratamento também. Então, como eu estava falando anteriormente, que quanto mais cedo a gente começar esse processo de avaliação e avaliação especializada. Uma coisa que é importante a gente frisar, o diagnóstico de TEA, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele não se dá através, né, de recursos, digamos assim, de exames clínicos especializados, mas ele se dá realmente desse olhar clínico, né? Claro que, assim, hoje nós já somos munidos de alguns instrumentos, de algumas escalas de rastreio e algumas áreas científicas, digamos, que têm se dedicado e que têm mostrado maior evidência científica para a intervenção de pessoas com TEA, né? A exemplo disso, dentro da psicoterapia, é a análise do comportamento. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar numa ciência chamada de ciência ABA. Então, por exemplo, a ABA tem tido uma validação científica, digamos, diante assim da potencialidade para que esse desenvolvimento dessas pessoas com TEA, eles assim sejam, digamos, mais, não é que sejam rápidos, tá? Mas que eles possam favorecer muito esse desenvolvimento das pessoas envolvidas no espectro. Daí, assim, não dá para a gente prever, né? Cada caso é um caso, até porque cada pessoa dentro do espectro é uma pessoa, é um sujeito ali particularizado, com as suas características. Então, assim, realmente essa busca, a orientação, é o que eu digo, ativou o red flag, ou seja, ativou o sinal de alerta, essa busca é importante. Não faz mal a avaliação. Faz mal a gente esperar demais para que, muito tardiamente, possa começar um trabalho interventivo. Então, há casos, claro, que há uma necessidade de uma intensividade maior, né? Ou seja, mais tempo de terapia, mais horas de terapia. Uma coisa também que é importante a gente frisar aqui é em relação, por exemplo, a pessoas que estão dentro do nível 1, né, considerado pelo DSM, que é, digamos, aí o nível mais leve. Então, normalmente, essas pessoas, elas passam, essas crianças, elas acabam tendo um diagnóstico um pouco mais tardio, porque normalmente é confundido muito ali as características da criança com o jeitinho dele. Ah, quando ele chegar na escola, quando ela chegar na escola, isso vai passar, não está falando, mas assim, quando começar a interagir com outras crianças, isso vai começar. Então, assim, é o que eu sempre falo, quem mais sabe das nossas crianças, a princípio, são os pais, é a família, são os cuidadores. E é claro que, assim, alguns outros sujeitos, inclusive os profissionais, que estão aí se debruçando, estudando muito mais sobre isso, eles podem contribuir muito, muito mesmo. Mas essa espera, ela não pode acontecer muito, exatamente para poder, né, intensificar esse trabalho interventivo, já que o autismo ele já vem se colocando como esse, há já algum tempo, como esse problema social bastante relevante, né? E nós sabemos, assim, a carência também de muitas famílias de encontrar esse suporte. O SUS tem feito realmente algumas entradas aí nesse processo, mas aí de uma forma muito sutil ainda, a dificuldade de muitas famílias ainda de brigarem com os planos de saúde, para que realmente possam validar, possam ali oferecer um serviço mais qualificado. Então, assim, realmente é uma luta que é uma luta social, é uma luta que não é só minha, não é sua, é nossa, e que a gente precisa realmente incluir essas pessoas, incluir essas crianças, o quanto mais rápido possível. Doutora, eu sei que seu tempo está curtinho, mas só para a gente finalizar, o recado que você pode dar para essas famílias. Eu vi você falando que investigar nunca é demais. O que é que você pode dizer para eles em um minutinho, só para a gente finalizar?
Olha, eu digo que vamos buscar ajuda, né? Procurar grupos de apoio. Hoje, por exemplo, aí na região de Picos, existem grupos de pais, famílias que se ajudam mutuamente, né? Que se escutam, que acolhem. Não é fácil para muitas famílias, né? Quebrar aquele ideal de filho, aquela fantasia, né? De filho perfeito, de filha perfeita, idealizada. Não é fácil receber esse diagnóstico, mas essas correntes de apoio, de suporte, realmente procurar profissionais especializados. Hoje também uma coisa muito importante é esse empoderamento das famílias. Quanto mais o entendimento dos pais, dos cuidadores, dos profissionais da área de saúde, de educação, sobre o autismo, muito mais possibilidades a gente tem, né, de incluir essas pessoas e de poder trazer, digamos assim, uma certa, se podemos falar nisso, né, uma certa leveza diante desse processo. Então, buscar realmente ajuda, buscar informação, orientação parental, orientação de famílias. Hoje, famílias têm estudado bastante, né, sobre autismo, sobre terapias, como está ali estimulando a criança dentro de casa mesmo, não necessariamente naquelas horas específicas para a terapia. Então, essa intensividade, essa diretividade da intervenção, ela faz muita diferença junto a esse suporte, junto a essas redes de apoio que se somam e que são fundamentais. Doutora Cristina, que alegria tê-la aqui conosco. Eu quero trazê-la mais vezes, com um tempo maior, né, para a gente poder debater não só isso, mas tantas outras coisas. Muito, muito obrigada, gratidão mesmo por tantas informações valiosas. O tempo foi curto, mas eu acredito que foi de uma profundidade que com certeza vai ajudar muita gente que está nos assistindo. Um ótimo dia para você, um bom trabalho. Eu acredito que você vá em seguida começar algum trabalho aí e eu espero vê-la em breve mais uma vez aqui no Top Saúde. Eu que agradeço, Juliana, a oportunidade, me coloco à disposição e sempre que possível é um enorme prazer. E é um projeto também, né? Um projeto profissional, um projeto de vida, a gente poder estar contribuindo com a vida de tantas crianças, de tantas pessoas, de tantas famílias.